Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam reinando na sua casa, na sua vida. Que alegria iniciarmos esse culto. E esse não é qualquer culto, é o culto de aniversário da sua igreja. Hoje nós estamos celebrando 103 anos de propagação do Evangelho, de semear a semente da palavra de Deus. Que privilégio para nós poder vivenciar e experimentar esse momento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que é membro de nossa igreja, você que tem conhecido a nossa igreja através das redes sociais, seja também bem-vinda, bem-vindo e bem-vinda, seja convidada e convidado a partilhar dessa festa. Que bom, que privilégio para nós iniciarmos o nosso culto, reconhecendo o cuidado do Senhor por todos esses 103 anos. Pastores que dirigiram a nossa igreja, diáconos, membros, líderes, missionários, pessoas que escreveram a história da nossa igreja para que hoje pudéssemos colher o fruto de 103 anos de existência da nossa igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus pela sua fidelidade. E eu quero compartilhar com você. Na verdade, eu quero que você leia comigo aquilo que o apóstolo Paulo escreve à igreja aos Éfesos, capítulo 3, versos 20 e 21. Fala exatamente desse nosso Deus, um Deus que nos concede, que nos outorga algo além do que a gente possa imaginar. Não poderíamos imaginar que hoje estaríamos celebrando 103 anos dessa senhora, dessa Igreja Batista do Farol. Mas eu quero convidá-lo e convidá-la a ler comigo Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Estamos juntos? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Quero convidar você ao momento de oração. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Uma oração de gratidão por ter escolhido você, escolhido a nós, para estarmos nessa noite celebrando o nome do nosso Deus pela sua fidelidade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque escolheste a nós para estarmos aqui nessa noite, celebrando a tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque temos visto na vida da tua igreja se cumprir as promessas de Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja, porque essa igreja é do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos deste o privilégio de experimentar desse aniversário, dessa celebração. E te pedimos, Senhor, que tu possa conduzir todo esse culto e que tudo que vamos experimentar, viver, desfrutar, sirva somente para a honra, glória do teu nome, Senhor. Obrigado, muito obrigado, por aqueles que já não estão mais entre nós, mas que escreveram, Senhor, essa história. Pastores, líderes, diáconos, missionários, membros da tua igreja, professores de EBD, servos e servas do Senhor, que deram de si para que hoje pudéssemos desfrutar da celebração do aniversário da tua igreja. Continua, Pai, conduzindo a tua igreja. Sabemos que ela é tua e que o Senhor está no controle dela. Dá-nos sabedoria, cada vez mais possamos entender a tua vontade. Mas te pedimos perdão para os nossos pecados, no nome santo de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Tu não és um Deus que
assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sem os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus e assim vai sempre a dizer. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sem os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sem os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sem os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Prezados irmãos em Cristo, estamos de parabéns pelos 103 anos da nossa querida igreja, a qual temos a honra e o prazer de pertencer há mais de 70 anos. Aqui, eu e minha esposa e meus filhos fomos batizados e também aprendemos a desenvolver nossos dons espirituais e consagrarmos nossas vidas ao reino de Deus, passando assim os valores cristãos para nossos filhos e netos. A nossa gratidão a Deus e aos nossos pastores que ao longo deste tempo nos abençoaram, não só a nós, mas todas as outras famílias da igreja. Para nós, este é um motivo de grande satisfação e privilégio pertencer a esta amada igreja, que brilha como um verdadeiro farol.
Boa noite, amada igreja. Falar da influência da Igreja Batista do Farol na minha formação ética e cristã, só me vem uma palavra à mente: gratidão. Gratidão porque foi aqui na igreja, onde aos 8 anos de idade eu fui batizado, não é? Leonora também foi batizada na Igreja Batista do Farol, nos conhecemos na Igreja Batista do Farol, nos casamos na Igreja do Farol e tivemos 2 maravilhosos filhos que também foram apresentados na Igreja do Farol, foram batizados na Igreja do Farol, foram casados por pastores da nossa igreja, não é? E agora nós temos também um presente de Deus, que são os nossos 3 netos, que também já foram apresentados e consagrados ao Senhor na nossa igreja. Isso me dá uma alegria muito grande, porque se cumpriu na minha vida, na nossa vida, o que Salomão diz em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, nos caminhos do Senhor, e até quando envelhecer não se desviará dele. E isso se cumpriu na nossa vida, está se cumprindo na vida de nossos filhos e irá se cumprir, em nome de Jesus, na vida de nossos netos. Por isso, nós só temos uma palavra a dizer: parabéns, amada Igreja Batista do Farol. A Igreja Batista do Farol, porque é uma igreja que prega a verdade de Jesus Cristo, tudo que está escrito na Bíblia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Parabéns, Igreja Batista do Farol, pelos seus 103 anos. Que alegria, mais um ano na Igreja Batista do Farol, um local onde a gente se sente tão bem acolhido, né? Onde temos não somente nossa família de sangue, mas também amigos muito queridos que nos apoiam, nos dão amor, cuidado, atenção. Nos sentimos muito felizes de fazer parte dessa comunidade. Como eu não sou de Maceió, né? Foi a igreja que me acolheu quando eu cheguei aqui, onde Deus me mostrou o caminho que Deus me mostrou. Foi através da Igreja Batista do Farol e o lugar onde nós nos conhecemos. Então eu tenho um carinho muito especial pelos pastores, pelos irmãos, pelos amigos que fiz aqui. Então, feliz aniversário, Igreja Batista do Farol. Boa noite, Igreja Batista do Farol. É um privilégio fazer parte dessa história, 103 anos da igreja, onde cheguei aí na minha adolescência, com 15 anos, me batizei, conheci a Diesson e nos casamos. A igreja, em todos os momentos, só nos fortalece. Parabéns, igreja. Nesses 40 anos, né, que moramos aqui em Aracaju, nunca perdemos o contato e muito menos cortamos o cordão umbilical com a nossa igreja. Tem sido, desde a minha adolescência, da nossa adolescência, né, importante para fortalecer a nossa fé e nos fazermos cada vez mais pessoas melhores. Então, nesses 103 anos, só temos que agradecer a Deus por fazermos parte dessa família maravilhosa da Igreja Batista do Farol. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Que alegria, meus irmãos, que alegria poder participar desse momento tão importante na vida de nossa igreja. 103 anos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, vendo os nossos filhos nascerem na igreja, crescerem na igreja. Nossos filhos nasceram na Igreja Batista do Farol, Luan e Arthur, e são bênçãos em nossas vidas. E agora eu quero convidar os irmãos a ler comigo o texto de Mateus, no capítulo 16, no verso 18, a parte B do texto, né? E o texto sagrado, ele será projetado. E o texto sagrado, ele diz assim:
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que alegria poder fazer parte dessa igreja que é soberana. E eu e Luciana Luciana há mais tempo do que eu, né? Eu já estou há 12 anos na Igreja Batista do Farol, né? São 12 anos de ministério com a juventude, nessa igreja tão especial. E como família, nós temos inúmeras memórias de todo esse tempo, né? A Igreja Batista do Farol é uma comunidade que carrega consigo algumas marcas, né? Mas a marca mais importante, e creio que seja a maior de todas elas, sem dúvida, é a marca do amor. E uma comunidade amorosa é uma comunidade que cuida dos seus pastores, que cuida de nossas famílias, e eu olho para o Senhor e agradeço por ter esse privilégio de participar dessa igreja. É verdade, irmãos, é um privilégio mesmo. Deus nos trouxe para a Igreja do Farol há 12 anos atrás, mas eu não posso dizer aos irmãos quando foi que eu cheguei, senão os irmãos vão fazer a conta e vão saber mais ou menos a minha idade. Mas eu cheguei na igreja, irmãos, adolescente, e é uma igreja que trouxe inúmeras bênçãos para minha casa. Não apenas a gente está no ministério, mas a igreja também preparou o meu irmão para o ministério. Isso é inesquecível, a maneira como a gente tem essa relação realmente de amor, de intimidade com a nossa igreja. Irmãos, é bom também perceber essa marca do amor da nossa igreja, porque é uma igreja que ama e serve aos irmãos também através de um ministério essencial, que é o ministério da oração. Esse tempo difícil todo que temos vivido, existe um ministério específico para a oração. Eu não sei se você sabe, se você tem acompanhado, mas todos os cultos nós falamos e também colocamos o número pelo qual você pode entrar em contato com o ministério, e ali, irmãos, existe um grupo enorme orando e também comunicando melhoras de muitos, também comunicando o estado de alguns, e pedindo, intercedendo. Temos a oportunidade de ser igreja, de um orar pelo outro. Incansavelmente, irmãos. Aqui nós louvamos a Deus pela notícia maravilhosa que temos do irmão Laércio, que está em casa, que é um irmão amado, uma família amada. Precisamos continuar em oração pela sua recuperação, pela nossa amada tia Ana, que ensinou a tantos juniores, não é? Ali na história da nossa igreja, pedindo a Deus que renove as forças dessa família, assim como tantas outras famílias que têm lidado com a enfermidade, momentos difíceis que nos tiram da nossa rotina, que mexem com o nosso comportamento. São tantos estes que clamam ali no ministério, e nós estamos, sim, de joelhos dobrados, orando. E também agradecendo por tantos que já alcançaram a recuperação, por tantos que já tiveram êxito nos tratamentos, não é? E nós vamos, sim, orar, porque o nosso Deus é um Deus que age constantemente em nós, através de nós, e Ele está agindo. Nós cremos nisso. Amém. Eu quero lhe convidar a um momento de oração, e eu não sei exatamente quem você tem enfermo ou que esteja realmente atravessando algum deserto na vida, mas o nosso Deus, o Deus que está aqui conosco, o Deus que está também na sua casa, Ele está a nos ouvir e a, sem dúvida alguma, trabalhar e agir em prol daqueles que nele esperam, porque a palavra de Deus nos garante isso. Vamos orar, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Meu Deus, meu Pai, existe, ó Pai, uma igreja que é grata ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor que nos sustenta, e que se estamos, ó Pai, sim, plantando as sementes do reino de Deus há 103 anos, é porque esta obra é tua, meu Deus. É porque é obra das tuas mãos. E nós queremos aqui, ó Pai, lembrar de tantos desses irmãos que têm entrado em contato com o grupo, com o Ministério da Intercessão, clamando ao Senhor por um milagre, clamando ao Senhor por cura,
clamando ao Senhor por respostas, que o Senhor, ó Pai, tenha compaixão de cada um, que o Senhor, ó Pai, continue a inclinar os teus ouvidos e que a tua mão de conforto e de consolo esteja com estes teus filhos, meu Deus. Nós cremos sim no poder do Deus que ouve as nossas orações e te somos gratos também por tantos frutos que famílias e mais famílias já têm colhido, ó Pai, nessa experiência que temos vivido, desse deserto, dessa enfermidade, de tantos outros problemas que vieram, ó Pai, aí depois da pandemia, mas que o Senhor, ó Pai, esteja nos sustentando e nos dando a certeza do teu cuidado, do teu amor, da tua proteção. E especialmente, ó Pai, trabalhe em nós para que possamos ser, sim, transformados e que possamos crescer, meu Deus, diante de todas essas experiências que temos vivido como igreja. Ó Pai, obrigado porque o nome de Jesus é o nome que é engrandecido na nossa comunidade. Obrigado, meu Deus, porque o nome de Jesus é o nome que é, sim, mostrado através desse farol que tem sido a nossa igreja. Louvado seja o nome do teu santo nome, meu Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Agora nós teremos a oportunidade de adorar ao Senhor, também entregando a Ele, aliás, devolvendo, né, aquilo que Ele nos dá. Os irmãos sabem que vai aparecer aí um QR Code na sua tela, mas é importante frisar também que a igreja, durante esse período, tem dado a sugestão que os irmãos contribuam. Incentivado bastante isso, através da transferência bancária. Através da transferência, através do cartão de crédito, do boleto bancário. E caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, você pode entrar em contato conosco através do número de WhatsApp, o número administrativo de nossa igreja, e lá você pode tirar todas as suas dúvidas. E caso você queira, você não está conseguindo fazer um boleto, você pode solicitar também um boleto através desse número administrativo de nossa igreja. E com toda certeza, se Deus tem colocado no seu coração algo para que você possa devolver ao Senhor, você terá toda a condição de fazê-lo. E agora nós veremos um vídeo, né? Que explica, né, o passo a passo como a gente pode fazer isso. Quer entregar seu dízimo e oferta e não sabe como? Depósito em conta. Envie o comprovante de depósito para o e-mail ibfarol.adm@hotmail.com ou para o WhatsApp 999 33 0577. Pelo site ibfarol.com.br, no link Mercado Pago, preencha os dados com o valor, e-mail e a opção de pagamento, cartão de crédito ou boleto bancário. Preencha os dados requeridos. Nós também podemos enviar o boleto. Basta enviar mensagem para o número de WhatsApp 999 33 0577. Dúvidas podem ser tiradas também por nossa mensagem de WhatsApp pelo 999 33 0577 ou no site ibfarol.com.br. Igreja Batista do Farol, uma igreja 24 horas com você. Tudo se for te darei, resoluto, mais sublime.
Vamos orar ao Senhor nessa hora, agradecer ao Senhor os dízimos, as ofertas, continuar também agradecendo pela vida de nossa igreja, tantas fotos, tantas recordações, tantos momentos de alegria, de felicidade. Eu estava naquela pintura daquela grade, viu, pastor Roberto? Que o senhor botou a gente para pintar aquela grade debaixo do sol quente. Mas olha, que momentos inesquecíveis. Exatamente. Né? Pessoas que já se foram também, que deixaram marcas em nossas vidas e na vida de nossa igreja. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa rica oportunidade de podermos estar aqui, fazer parte desse momento. 103 anos da sua igreja, Senhor Deus, Igreja Batista do Farol. Muito obrigado, Senhor Deus, pela bênção que ela tem sido na minha vida e na vida de tantas pessoas, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida de tantas pessoas que marcaram, Senhor Deus, a nossa vida, que marcaram a história da tua igreja. Continue, Senhor Deus, a abençoar as famílias de nossa igreja. Continue, Senhor Deus, a abençoar os planos, os sonhos, os propósitos. Sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para a tua igreja. Continue também, Senhor Deus, a abençoar a vida do pastor Roberto, da Cláudia, de toda a sua família. Continue, Senhor Deus, a derramar sobre eles a tua sabedoria. Que eles continuem, Senhor Deus, a conduzir a tua igreja de acordo com o teu propósito, de acordo com a tua palavra. É a oração que fazemos e mais uma vez, Senhor Deus, queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, porque sabemos que mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil, sua igreja está de pé, sua igreja está sendo sustentada, Senhor Deus, e isso é motivo de gratidão. Nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado. Continue, Senhor Deus, a falar aos nossos corações nessa noite. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós teremos a oportunidade de ouvir uma mensagem musical com o nosso coro Camerata. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá,
Que honra, que privilégio fazer parte dessa igreja. Nesses 103 anos, nós temos 21 anos nessa amada igreja. Se eu tivesse que resumir a Igreja Batista do Farol, eu diria que é uma igreja acolhedora. Foi assim que nós nos sentimos quando aqui chegamos, com 3 filhos pequenos. Nós nos sentimos amados, acolhidos, amparados, e isso tem sido uma constante nesses 21 anos. E Deus tem nos abençoado. A nossa família cresceu, chegamos com 3 filhos, aqui ganhamos mais um filho, o nosso 4º filho, e ganhamos também 2 genros dessa igreja, 2 jovens dessa igreja. E é um privilégio de poucos, não é? Fazer parte dessa família amorosa, fiel, essa igreja que não nos deixa sentir falta de nada, está sempre conosco. E nós queremos honrar e agradecer a esse Deus que tem nos sustentado nesse tempo inteiro, a esse Deus que tem sido motivo da nossa adoração. E a essa igreja, a você, meu amado irmão e irmã em Cristo, a você que tem segurado as cordas, que tem estado conosco, que tem nos apoiado e que, mais do que isso, que tem sido fiel ao Senhor. Muito obrigada por fazer parte dessa história. E pensar que quando nós viemos para cá, para Maceió, havia algo que me inquietava. Eu ficava a me perguntar se eu ainda iria encontrar uma igreja que nos amasse à semelhança do que nós tínhamos como experiência em nossa relação com a Igreja Batista do Cordeiro. E Deus tem sido maravilhoso, porque aqui nós temos sido extremamente amados. E não é somente em dias especiais, não, viu? Em dias comuns, em todo o tempo. Muito obrigado pelo amor de vocês, pela nossa família, porque fazemos parte dessa história. Às vezes nós começamos, eu vi fotos aqui, e aquela história da grade foi verdade, viu, Luciano? Sol quente, e nós estávamos ali. E eu me recordo que André, inclusive, Andréia do Aécio, estava grávida, não foi? E lá também pintando, e as pessoas passavam pela frente da igreja no ônibus e andando, e não entendiam o que estava acontecendo, mas nós estávamos felizes. E aquela foi uma experiência tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Porque a igreja é isso, a igreja é família, a igreja não é estrutura. Vejam só, nós estamos comemorando aniversário da existência da nossa igreja, mais um ano de existência de nossa comunidade, de organização de nossa comunidade, e nós não estamos no templo, mas estamos aqui, vivendo essa experiência de amor, de unidade. E hoje nós vamos ter um grande privilégio, o privilégio de ouvir o pastor Marcos Galdar Correia. Ele é atualmente o pastor da Igreja Batista da Capunga, a nossa igreja irmã, a igreja que me deu um excelente, maravilhoso presente, que foi a minha esposa, viu? A Cláudia era membro da Igreja Batista da Capunga quando eu a conheci. Ele nasceu, o pastor Marcos, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele é casado, tem 2 filhos, ele se formou pelo Seminário Batista lá do Sul, lá mesmo no Rio de Janeiro, ali também pastoreou. E a última igreja, antes da Igreja Batista da Capunga, onde ele serviu, foi a Igreja Batista de Madureira. Nós teremos a imensa satisfação de ouvi-lo. Nós gostaríamos muito que ele pudesse ter passado o final de semana conosco, mas neste tempo de pandemia não há obstáculo para que a palavra do Senhor seja pregada. Se você tem amigos e gostaria que eles também ouvissem a mensagem da noite de hoje, manda uma mensagem para eles que ainda dá tempo. Nós vamos ouvir nesta hora e vamos ouvir em espírito de oração. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de pedir que Deus abrisse os seus ouvidos e os ouvidos de sua alma para escutar aquilo que o Senhor separou para falar aos nossos corações na noite de hoje. Vamos fazê-lo? Bendito Deus, o teu servo irá pregar nesta hora e os nossos ouvidos estão abertos. Nós queremos, Senhor, entender o teu propósito para a vida da tua igreja.
que a palavra que vamos ouvir realmente fale e cale em nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir agora a mensagem do Senhor. Olá, amados irmãos da Igreja Batista do Farol. Que alegria participar desta celebração dos 103 anos de existência dessa querida igreja tão conhecida no Brasil Batista. Eu não tive o privilégio de participar de um culto presencial com os irmãos, mas espero em Deus que não falte oportunidade para que isso se concretize em breve. Que pela graça do Senhor, numa oportunidade próxima, estejamos juntos. Quero agradecer ao pastor Roberto Amorim o privilégio deste convite. É uma alegria imensa poder participar com os irmãos deste momento tão festivo, com tanta gratidão ao Senhor nosso Deus. A nossa oração é que Deus renove em seus corações a alegria em servi-lo. E quero deixar desde já as saudações da Igreja Batista da Capunga a todos os irmãos da Igreja Batista do Farol. Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 10. Então, abra sua Bíblia, localize o texto sagrado e estejamos juntos nesta leitura. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de viver e de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Que Deus abençoe e aplique esta palavra preciosa aos nossos corações nesta noite. Meus amados, nesta oportunidade festiva, gostaria de refletir com os irmãos sobre uma igreja relevante. Ao longo desses 103 anos de existência, a Igreja Batista do Farol tem sido relevante para Maceió, para Alagoas, para o Brasil e o mundo. E a minha oração nesta noite é que Deus continue fazendo desta querida igreja uma igreja relevante,
na linguagem de Wayne Cordeiro, uma igreja irresistível. Ele disse que uma igreja irresistível é uma igreja com a qual o céu não pode deixar de se envolver profundamente. É uma igreja que Deus não pode deixar de abençoar e usar para os seus propósitos eternos. É uma igreja que leva os anjos a pedirem bis, façam de novo, ou continuem fazendo aquilo que vocês estão fazendo. A igreja irresistível, segundo esse autor, não é, obviamente, uma igreja perfeita, mas ela está o tempo todo tomando a posição de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus espera que ela faça. É um povo que alinha cuidadosa e deliberadamente o coração com os princípios do reino de Deus, de modo que Deus se agrade deles trabalhando de maneira irrestrita. John Wesley dizia: valorizo todas as coisas apenas pelo preço que haverão de adquirir na eternidade. Eu vou repetir: valorizo todas as coisas apenas pelo preço que haverão de adquirir na eternidade. O que Deus valoriza, de fato, é a sua palavra e as pessoas para as quais o seu filho morreu e ressuscitou. Por isso, certo pastor disse o seguinte: meu objetivo é livrar-me das atividades supérfluas da vida e levar a mensagem transformadora da graça salvadora a todos quantos puder. À medida que os meus dias escasseiam, diminuem, o meu senso de urgência pelo reino cresce em vez de diminuir. Quando os nossos dias começam a ficar escassos, o nosso senso de urgência pelo reino precisa crescer e não diminuir, precisa aumentar. Vale a pena lembrar que igreja é a comunidade dos chamados para fora, composta daqueles que creem, foram regenerados, foram transformados pela graça de Deus e por isso se empenham em viver segundo Jesus Cristo, procurando viver a cada dia de acordo com o modelo de Jesus, seguindo os passos de Jesus, procurando ser cada dia mais parecidos com Jesus. Certo autor afirmou que a igreja tem a conotação de vocação e no sentido hebraico cristão denota povo de Deus. Povo de Deus. A igreja é o povo de Deus por vocação dele e por criação dele. Jesus usou essa palavra para descrever a sua igreja. E ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não resistirão ao avanço dessa igreja que há de invadir o inferno para retirar de lá as pessoas perdidas sem Jesus e sem salvação. O sentido aqui, portanto, não está na organização igreja, mas no organismo formado por pessoas regeneradas, convertidas, transformadas pelo poder de Deus. É por isso que igreja é um grupo de pessoas regeneradas ao se arrependerem dos seus pecados e crerem no Evangelho de Jesus. É um grupo de pessoas que se converteram a Jesus. O verso 9 do texto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 dessa carta, ele vai dizer que aquela igreja havia deixado os ídolos e se convertido a Deus. Aqueles irmãos haviam abandonado os ídolos e se converteram a Deus. As pessoas da cidade de Tessalônica certamente viram a mudança de atitude, de comportamento naqueles irmãos. Viram transformação em suas vidas. Por isso aqueles irmãos tinham um bom testemunho, tinham uma história de fé para contar e compartilhar com as pessoas sobre as mudanças que Deus havia operado em suas vidas. Houve transformação, houve mudança de vida. O verso 8 vai nos dizer que por toda parte repercutiu aquela mudança, aquela transformação
que ocorrera nos Tessalonicenses. Como o som de uma trombeta, como o estrondo de um trovão, a transformação ocorrida nos membros da igreja de Tessalônica foi tão profunda que as pessoas ficaram admiradas e contemplavam o poder de Deus naqueles irmãos. Paulo fala sobre conversão. Aqueles irmãos haviam se convertido. Nós precisamos ficar atentos porque vivemos num tempo em que parece que a conversão se transformou em adesão. Adesão é uma coisa, conversão é outra. Muitas pessoas estão simplesmente aderindo a um grupo religioso, estão simplesmente aderindo a uma igreja, seja ela qual for. Mas essas pessoas precisam muito mais do que de adesão. Todo ser humano, eu, você, cada um de nós, precisamos de conversão. Adesão não é suficiente. Conversão, sim. Conversão implica abandono de pecado, arrependimento dos nossos pecados, mudança de mente, mudança de vida. Aquele que encobre as suas transgressões, afirma Provérbios 28, verso 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Isso acontece no ato de conversão. Se nós queremos a misericórdia de Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e viver uma nova vida na sua presença, de acordo com o que Ele tem para cada um de nós. Conversão implica, então, mudança de vida, mudança de atitude. Não dá para se converter fazendo as mesmas coisas de antes daquilo que chamamos de conversão. A igreja é feita de gente convertida a Jesus. A igreja de Tessalônica era formada por pessoas que se converteram dos ídolos para Deus, que se converteram dos seus pecados para Deus. Essa igreja precisa ter um papel de relevância na sociedade. Precisa ter um papel relevante neste mundo em que vivemos. Roy Fish, professor de evangelismo no seminário de Southwest, lá nos Estados Unidos, ele fez uma aplicação muito interessante. Ele disse que todos nós sabemos que existe um abismo muito grande entre o homem e Deus. E sabemos que Jesus construiu a ponte entre o homem e Deus. E nós conhecemos essa ponte como a ponte da salvação. Há algumas ilustrações bem interessantes que colocam a cruz fazendo essa ponte. E de fato o sacrifício de Cristo na cruz, no Calvário, é capaz de nos reconciliar com Deus, fazer com que o homem tenha acesso a Deus, tenha a oportunidade de encontrar-se com Deus e viver uma nova vida com o Senhor. Mas ele faz menção de uma outra ponte. Ele diz que antes da ponte da salvação, nós precisamos construir como igreja de Jesus a ponte da relevância. A ponte da salvação foi construída por Jesus e somente Ele poderia construir. Mas a ponte da relevância é construída pela igreja de Jesus, pela igreja do Senhor. O abismo que existe no mundo atual, certamente entre as pessoas e a igreja, é formado pelos ismos deste mundo. Relativismo, individualismo, pós-modernismo e tantos outros ismos que nós poderíamos acrescentar aqui. A ponte sobre esse abismo não é construída por Jesus, é construída pela igreja. Trata-se da ponte da relevância. Na medida em que a igreja constrói essa ponte, o ser humano tem condições de compreender a sua condição de pecado. E isso possibilita que ele tenha acesso a outra ponte, que é a ponte da salvação.
De que maneira a igreja constrói a ponte da relevância? De que maneira a igreja pode construir essa ponte da relevância para este mundo que vive neste caos que nós contemplamos? Eu creio que a resposta está no verso 3. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Diz assim, a NVI traduz da seguinte maneira: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Já a Nova Tradução na linguagem de hoje traduz da seguinte maneira: pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. A versão Almeida Revista e Atualizada traduz da seguinte maneira: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui da operosidade que resulta da fé, da abnegação que resulta do amor e da firmeza que resulta da esperança. Três virtudes que são simplesmente bases do cristianismo. Paulo encerra o capítulo 13, aquele capítulo magistral sobre o amor, primeiro aos Coríntios, capítulo 13, dizendo que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três virtudes são pilares do cristianismo, são fundamentais para o cristianismo. Essas virtudes são marcas da maturidade dos cristãos. São marcas da maturidade espiritual daquele que segue a Jesus, do discípulo de Jesus. Aqui nesta carta aos Tessalonicenses, Paulo destaca o resultado da fé, o resultado do amor e o resultado da esperança. Ele mostra o que essas virtudes podem produzir na vida de um cristão e, consequentemente, na vida de uma igreja. Todos nós sabemos que é impossível viver a essência do cristianismo sem fé, esperança e amor. Entretanto, precisamos atentar para os efeitos ou resultados dessas virtudes nas nossas vidas e na vida da Igreja de Jesus. Creio que esse texto serve como um teste para a nossa fé, para a nossa esperança e para o nosso amor. Será que a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança estão produzindo o que Deus espera? Afirmamos que temos fé, amor e esperança, mas temos também os resultados dessas virtudes em nossos atos, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos, na maneira como lidamos com as pessoas, na maneira como vivemos neste mundo. Certamente não faz o menor sentido afirmarmos que temos essas virtudes se elas não produzem o que Deus espera. E essas são algumas qualidades de uma igreja relevante. Vejamos, em primeiro lugar, uma igreja relevante tem uma fé atuante. Uma igreja relevante tem uma fé atuante. Diz o texto aqui, de acordo com uma outra versão, que é a século 21, diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante. Fé atuante. E Paulo está falando aqui que, na verdade, essa fé atuante foi a maneira pela qual aqueles cristãos colocaram em prática a sua fé. Puseram em prática a sua fé. Fé aqui
é a aceitação da mensagem do Evangelho, é a confiança em Deus, é a dedicação obediente. Certo autor afirmou que obra de fé era uma obra caracterizada pela fé e feita pela fé. Era a atividade que a fé inspirava. A grande ênfase de Paulo era na salvação pela graça, na salvação por meio da fé e não pelas obras, como ele deixa isso muito bem claro na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 a 10. Ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente do Senhor. Não vem das obras para que ninguém se glorie em si mesmo. Mas no verso 10 ele nos diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras, para fazer o que Deus espera que façamos. Paulo cria que a fé produz obras. Tiago chegou a dizer que a fé sem obras é morta. É morta. As obras são evidências da nossa fé. Por isso, Paulo se refere à operosidade da nossa fé, a essa fé atuante. Os crentes daquela igreja tornaram a sua fé operosa. A fé daqueles irmãos os levou à ação. Não era uma fé contemplativa apenas, porque a fé contemplativa não nos leva à ação, nos leva, pelo contrário, à acomodação. A fé operosa nos ajuda a vencer o desânimo e nos coloca e faz com que coloquemos a nossa vida à disposição de Deus para servi-lo naquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. A fé operosa nos leva a sair da nossa zona de conforto e nos colocar no centro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Que Deus, portanto, renove e fortaleça a fé dos irmãos e que ela continue sendo operante, continue sendo atuante, fazendo diferença no mundo. Em segundo lugar, uma igreja relevante tem um amor prestativo, um amor abnegado. Um amor abnegado. Paulo se refere ao amor daquela igreja como sendo um amor prestativo. Amor que os fez trabalhar e trabalhar e trabalhar. Amor aqui é a afeição que é expressa no cuidado altruísta de alguém. O tipo de amor que o próprio Deus demonstrou ao enviar Jesus para morrer por nós. A sua atitude diante de Deus deve ser a mesma ou da mesma qualidade, expressando-se em completa devoção ao Senhor. O amor tem esse poder motivador. Esse poder motivador. Os crentes daquela igreja trabalhavam, mas motivados pelo amor. Trabalho de amor, abnegação de amor, é o amor que nos faz buscar o reino em primeiro lugar, é o amor que nos faz abrir mão dos nossos interesses particulares e nos faz viver uma vida altruísta, que se ocupa com o próximo, que se preocupa com o próximo e com os valores do reino de Deus. Esse é o amor que Deus demonstrou para conosco, enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Esse amor é a essência de Deus e deve ser a essência de tudo aquilo que fazemos em nossa vida. Esse amor é resumido de forma perfeita em Jesus, na cruz do Calvário. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, pôde dizer no capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco em ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus provou o seu amor por nós.
E Ele espera que o nosso trabalho de amor seja instrumento para provarmos o quanto nós o amamos. Não temos a menor dúvida quanto à prova do amor de Deus por nós. Deus já provou o seu amor por nós. Não precisamos ter dúvidas sobre isso. Não permita jamais que haja dúvidas na sua mente quanto ao amor de Deus por você. Ele ama você e por isso enviou o seu Filho para morrer na cruz, no seu, no meu, no nosso lugar. Isso está resolvido de uma vez por todas, desde que Jesus foi até o Calvário e levou sobre si os nossos pecados. Mas a questão aqui é como eu e você provamos que amamos a Deus. De que maneira as pessoas conseguem saber que de fato nós amamos a Deus? Se Deus provou o seu amor por nós em Cristo, como é que temos provado esse amor pelo Senhor nesses dias de tanto individualismo? Tendo se entregado ao amor de Deus, os cristãos de Tessalônica se davam uns aos outros num trabalho árduo, caracterizado e inspirado pelo amor. Paulo descreve esse amor aqui como um amor abnegado, um amor que faz você abrir mão de si mesmo, dos seus interesses particulares e pessoais. Esse amor abnegado é altruísta, focado no outro. Abnegar, portanto, nos leva a abrir mão daquilo que seria benefício nosso em favor dos outros. Só o amor nos faz renunciar. Só o amor nos faz abrir mão dos nossos interesses e até mesmo do pecado por causa de Cristo e por causa dos outros. Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 3, verso 7, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo está dizendo aqui que Cristo passou a ser a razão maior da sua vida e por amor a Jesus, ele estava disposto a qualquer coisa. Todo o seu trabalho foi motivado por causa do seu amor a Jesus. Isso me faz lembrar de Jesus, falando aos seus discípulos em João capítulo 14, verso 31, ele diz, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Eu assim faço, eu assim ajo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a agir de tal forma que o mundo saiba o quanto nós o amamos. O quanto nós o amamos. E que esse amor nos leve a viver, a realizar, a fazer tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele espera de nós. Esse amor a Cristo é o amor que nos constrange. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 1 Coríntios 5, 14 e 15. Foi o amor que fez aquela igreja, a igreja de Tessalônica, enfrentar a perda de privilégios, a enfrentar perseguição, a enfrentar todos os problemas, todas as lutas e adversidades. Assim como a fé sem obras é morta, o amor sem obras também é morto. Dizer que ama sem demonstrar não faz o menor sentido. O sentimento egoísta, a vida autocentralizada é incompatível com o amor. O amor sem ação é inútil, assim como um talento que não se expressa de forma criativa é um desperdício.
Por isso o James Hunter, naquele livrinho O Monge Executivo, diz que amor é o que o amor faz, não é o que o amor sente. Amor é muito mais do que um sentimento. Amor se descreve em atitudes, em prática. Paulo nos exorta a ficarmos atentos ao nosso trabalho e à motivação que nos leva a fazer aquilo que fazemos. Ele diz que a nossa motivação precisa ser o amor. Aquela igreja era levada a trabalhar pelo seu amor a Deus, pelo seu amor a Jesus, pelo seu amor à causa do Senhor. Meus amados, é possível fazer muitas coisas até interessantes sem amor. Escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo diz que é possível falar a língua dos homens e dos anjos, ou as línguas dos homens e dos anjos, sem ter amor. Ele diz que é possível pregar, é possível profetizar, é possível conhecer todos os mistérios da ciência, é possível ter uma fé tal que seja capaz de transportar os montes sem ter amor. Ele diz que é possível também distribuir todos os bens entre os pobres. Imagina, distribuir todos os bens entre os pobres sem ter amor. Motivado por qualquer outra coisa, menos o amor. Sim, é possível fazer isso. É possível também entregar o próprio corpo para ser queimado, martirizado, sem amor. Mas o que ele descreve aqui, destaca nesses versos de 1 a 3 da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, é que se fizermos essas coisas sem amor, nada disso nos valerá, nada disso adiantará. Porque aqui há uma questão de motivação. Deus não olha apenas para aquilo que fazemos, Ele vê aquilo que nos leva a fazer o que fazemos, porque Ele vê o nosso coração. A minha oração é que Deus aumente cada dia mais o amor que os irmãos têm por Jesus e pelas pessoas pelas quais Ele morreu e ressuscitou, e que esse amor seja cada dia mais abnegado, altruísta, ativo, atuante, pronto a trabalhar, pronto a servir aos propósitos de Deus. Em terceiro lugar, uma igreja relevante para esse tempo é uma igreja firme na esperança. Firme na esperança. O texto termina voltando a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Paulo destaca, depois de falar sobre a fé, depois de falar sobre o amor da igreja, ele fala sobre a esperança bem firmada. A esperança bem firmada, ou firmeza de esperança. Firmeza é uma palavra encontrada nos papiros para designar um atleta, um soldado que podia suportar o ataque do oponente, possuindo, contudo, forças de reserva com que contra-atacar até alcançar a vitória. Na vida militar, referia-se a uma citação como uma medalha de honra. Esta paciência era caracterizada pela esperança. Ela persistia em esperança ou certeza da vitória. Esperança é a expectativa confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo e que o fará vencer as provações e os sofrimentos até chegar à bem-aventurada e futura presença do Senhor. Como precisamos de esperança nestes dias difíceis. Nesses dias de pandemia, como precisamos de esperança. A minha oração é que Deus renove a esperança nos corações dos irmãos e que essa esperança os leve a perseverar, a não desistir.
A minha oração é que, apesar de todas as lutas, dificuldades e provações, os irmãos perseverem trabalhando e se preparando para aquele grande dia, quando estaremos para sempre com o Senhor. Hernandes Dias Lopes afirma que a igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas os olhos no céu. Ela servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. Sua esperança não era vaga, mas firme. Paulo usou então essa palavra aqui para firmeza, e essa palavra é uma das mais ricas da língua grega. Significa paciência triunfadora. Fritz Heineken diz que é o espírito que suporta as coisas, não com mera resignação, mas com uma viva esperança. É o espírito que suporta as coisas, porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória. A igreja de Tessalônica passou por provas, passou por tribulações, mas não perdeu a sua esperança. Lembremos-nos que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apesar de todas as lutas que temos enfrentado hoje, há uma esperança. Há uma esperança para o povo de Deus. Portanto, amados irmãos, sigam adiante para o alvo de fazer a vontade de Deus, para o alvo que é estarmos na eternidade. Enquanto estamos neste mundo, vivamos esperando aquele grande dia, e por causa dessa esperança, trabalhemos mais para levarmos mais pessoas conosco para o céu, cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. Essa igreja de Tessalônica, amados, havia se tornado um modelo, um exemplo, uma inspiração, uma referência para todas as demais igrejas. Vejam comigo os versos 6 e 7. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Aquela igreja havia se tornado uma referência, havia se tornado uma inspiração, um modelo para todos aqueles crentes. A palavra aqui para modelo também pode ser traduzida por exemplo. Que palavra maravilhosa para definir uma igreja! Não uma instituição apenas, mas uma igreja. Aqueles crentes se tornaram exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de esperança. Se tornaram uma inspiração para todas as demais igrejas. Por toda parte se divulgou a fé, a esperança e o amor daqueles irmãos. Eles se tornaram imitadores dos missionários, Paulo e seus companheiros, mas ao mesmo tempo se tornaram exemplo a serem imitados. Aquela igreja tinha uma fé digna de ser imitada, tinha um amor digno de ser imitado, tinha uma esperança digna de ser imitada. A relevância da igreja de Tessalônica estava na sua fé atuante, no seu amor abnegado e altruísta, e na firmeza da sua fé e da sua esperança em Jesus. Que a Igreja Batista do Farol continue relevante por sua fé, seu amor e sua esperança, e que Deus continue abençoando rica e abundantemente os irmãos, hoje e sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor? Fechemos nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado por estarmos reunidos nesta noite através deste veículo que é a internet, para celebrar ao Senhor, para celebrar e expressar a nossa gratidão pelos 103 anos de existência da tua igreja, a Igreja Batista do Farol. Muito obrigado, ó Deus, pela sua relevância ao longo de todos esses anos. Relevância que advém da sua fé,
do seu amor e da sua esperança. Que, ó Deus, tu renoves, ó Deus, essas virtudes no coração de cada um dos seus membros e que os teus servos continuem firmes na sua fé, no seu amor e na sua esperança, fazendo diferença neste mundo. Continua sustentando o teu servo, pastor Roberto Amorim, a sua família, toda a Igreja Batista do Farol, como só tu podes e sabes fazer, para a honra e glória do teu nome e expansão do teu reino neste mundo. É o que nós te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço a todos os irmãos, com a graça e a paz do nosso bom Deus. Amém.